aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus, quando ele partiu o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: Por que vocês estão perturbados? E por que vocês estão de coração? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam um espírito. Não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e comeu diante deles. Jesus disse: Não está... Jesus disse: São estas as minhas palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés e dos profetas e nos Salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras e continuou: Assim está escrito: O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Bom dia! Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando aqui mais uma vez. Hoje, retornando a Jerusalém, Jesus encontra os 12, na verdade os 11 reunidos, né? Não são 12 porque um se matou, mas são os 11 discípulos reunidos na fé de Deus. Ele encontra todos os seus 11 amigos. Porém, os 11 não acreditam nele. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus nos ensina a fé. Como anda a nossa fé para com Deus? Veja bem, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. A Bíblia, ela é uma coisa excepcional, né? Uma coisa linda. Jesus ele nos mostra para não ter medo a Bíblia inteira, passando desde a época da época de Maria. A Bíblia nos ensina isso. Não tenhais o quê? Não tenhais medo. O medo, gente, nos faz ser mais recuados, nos faz ficar espantados. E vejam como é uma coisa impressionante. Os discípulos que confiavam nele, que escutavam as palavras dele, que eram a presença mais próxima de Jesus, não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Para eles, era só mais um espírito, era só mais uma das miragens que eles escutaram. Porque eles já não acreditavam que Jesus tinha saído do túmulo. Agora, aparecer no meio deles é um fantasma. Quando a gente está com medo, o medo nos faz pensar várias e várias coisas e nos desvia do caminho de Deus. Porém, Jesus chega e mostra os lados, o lado aberto, as mãos e os pés com os buracos dos pregos. E por que Jesus faz isso? Além de mostrar que era ele, além de mostrar que era ele que estava lá, ele também queria mostrar que não há dor e não há medo maior do que ser pregado numa cruz. Não há dor e não há medo maior do que sofrer o que ele sofreu na agonia no monte de Getsêmani. Não há dor e não há medo maior do que o que ele passou para ser pregado numa cruz. Muitas das vezes a gente pensa ao contrário, né? A gente pensa, mas que a minha vida é horrível, que meu Deus, ele me castiga. Eu acho que meu Deus me castiga porque eu sofro tanto nessa vida.
Ah, mas eu sofro tanto nessa vida, eu sou uma pessoa que sofre demais. Porque minha irmã tem esse tal problema. E o meu irmão tem esse tal problema. E aí eu cresci assim, todo com um problema e tal. Porque a minha mãe, ela não soube educar bem eu. Aí eu cresci com raiva. Aí, meu Deus, me castigou até hoje. E que não sei o que. E aí a gente começa a se martirizar, né? Nos martirizar por um ponto nos deixa fracos. Nos mostra que a gente tem medo para a vida. Vocês pensam ao contrário? Quando a gente tem medo, a gente fala o quê? Quando a gente tem medo, a gente se engrandece? A gente fala, eu vou conseguir? Não. Quando a gente tem medo, é muito pelo contrário, a gente se recua. A gente se rebaixa. Eu não sou páreo para aquela pessoa. Imagina que tem uma ratazana dentro do seu quarto. Você vai ter coragem de enfrentar ela? Claro que não. Ou às vezes tem. Sei lá. Tem um inseto, uma vespa, lá no Canadá, né? Eu tava assistindo um documentário na internet. Tem uma vespa lá no Canadá que ela sozinha, ela não dá, né? Ela não dá tanto dano, apesar de ela ser uma vespa de tu, né? O tamanho que ela tem ali é impressionante. Mas ela não machuca, sozinha. Porque quando ela tá em grupo, aquele bichinho ali pode matar uma pessoa em menos de 8 minutos. Eu morro de medo daquela vespa, vou falar a verdade. Eu acho que no dia que eu encontrar ela, eu não sei o que eu faço, não. Porque ela além dela poder. Além dela em grupo matar em menos de 8 horas, ela tem uma memória fotográfica. Ou seja, ela te grava na mente dela. Quando você acha que você conseguiu fugir dela, ela tá atrás de você a todo momento. Ela sente o seu cheiro. Ou seja, aquela vespa lá é uma coisa medonha, é uma coisa medonha. E eu morro de medo dela. Falar a verdade pra vocês. É uma coisa que eu não curto muito é aquela vespa. Mas enfim, voltando ao nosso evangelho. Quando a gente tem medo, o medo nos deixa coados. O medo nos deixa rebaixados. E o medo é uma coisa excepcionalmente bem feita. Cara, o encardido ele capricha em tudo. Mas quando ele foi fazer o medo, ele caprichou mais. Quando o encardido foi fazer o medo, eu acho que ele caprichou muito mais. Porque Porque quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente tem medo, a gente está acuado. A gente está preso. A gente não consegue fazer. Agora, quando a gente tem coragem, a gente estufa o peito. A gente. Não, eu consigo, né? Eu sou forte, que não sei o quê. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje nos mostra que não é preciso ter medo quando você está perto dele. Jesus nos mostrou hoje as feridas dele para mostrar que não há dor e não há medo maior do que ser pregado numa cruz. E que ele ressuscitou. Se Jesus ressuscitou da dor maior, então as nossas dores são nada perto das dores dele. Se Jesus ressuscitou da dor maior que é ser pregado numa cruz, não há nada comparado àquilo. Então as nossas dores são pequenas e incomparáveis perante a ele, perante a que ele sofreu. Quando eu ensinei sobre a cruz para os meus catequizandos, eu mostrei para eles o seguinte, e eu vou fazer aqui com vocês também. Olhem bem para a cruz de Jesus. As, o olhar dele. O olhar dele é um olhar excepcionalmente de dor. Um olhar excepcionalmente de tristeza, de sofrimento. Mas ele passou daquela cruz. Então, toda vez que a gente tiver medo, toda vez que a gente tiver algum problema, a gente sempre deve lembrar: nenhuma dor é grande o suficiente perante a dor de Jesus.
A cruz, ela é só um passo para a ressurreição. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.